E aí, como é que vocês estão, meus queridos? Essa live vai ser bem curtinha, porque eu quero te explicar um conceito que vai te ajudar para analisar o distúrbio do sódio, tá? Distúrbio do sódio é complexo, eu entendo, tá? Eu acho que é o eletrólito mais difícil de entender, de analisar e tal, é o mais difícil. Mas não é impossível. E esse conceito que eu vou te passar agora vai te ajudar a entender por que o distúrbio do sódio é distúrbio da água, que estou tomando agora. Distúrbio da água, tá? Então, sódio tem a ver com a água. Eu sempre falo assim: a água segue o sódio como a sombra segue o homem. Aliás, era um professor meu que falava isso. Então, é importante que você entenda esse conceito que eu vou te passar agora. Então, esse conceito vai te ajudar a entender por que o distúrbio do sódio tem a ver com a água, né? Não importa crônica, aguda, hipotônica, isotônica, hipernatremia, hiponatremia, não importa, tá? Distúrbio de sódio tem a ver com água. E outra coisa, também o distúrbio de sódio, eu vou falar aqui também um conceito, tem a ver com alguns hormônios reguladores e baroreceptores. O primeiro que você precisa entender é esse conceito aqui, pessoal. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esses conceitos aqui. Se você não entende esses conceitos, dificilmente você entenda outros conceitos quando você avalia algum distúrbio de sódio, por exemplo, como balanço de tonicidade. E quando você trabalha no distúrbio de sódio, por exemplo, uma hiponatremia crônica, você vai ler assim: houve um balanço de tonicidade por perdas de osmolitos e outros eletrólitos perineuronal que fez uma proteção neuronal, etc, etc. E balanceou a tonicidade. O que é isso? Beleza, escuta aqui, ó. Escuta e aprende esses conceitos que você vai entender, tá? Esses são os conceitos, eu vou te pôr eles na prática, tá bom? Beleza, osmolaridade, pessoal. O primeiro, osmolaridade. Osmolaridade tem a ver com o número de partículas de soluto. Quando você avalia um líquido, né, tirando água destilada, você tem um soluto, tá? E qualquer reação química também se dá ali, em um soluto dissolvido em um solvente. Então vamos supor que você fez um miojo. Você tem a água lá e você jogou aquele pocinho e tal. A água é o solvente e o miojo, o macarrão e aquele pozinho é um soluto, tá? Quando a gente fala de sódio, a gente vai falar de soluto e solvente. Soluto, pessoal, é o sódio, tá? É o sódio. Soluto é o sódio. Solvente é a água, tá? Então, se vamos falar de osmolaridade, osmolaridade é a quantidade de soluto em X quantidade de solvente. Só que quando a gente fala de osmolaridade plasmática, a gente não só tem o sódio, tá? A gente tem, por exemplo, o sódio, que é o mais importante, tá? Mas também temos, por exemplo, a glicose, que também é importante. Mas também temos, por exemplo, a ureia, né? Que eles se comportam como solutos no solvente, tá? E vão ter umas capacidades que eu vou te falar agora, tá? Existem milhões de solutos no nosso plasma, pessoal. Existem outros, tá? Esses são mais importantes. O potássio também é um soluto, né? Só que comparado o potássio ao sódio, a força de osmolaridade, que é a tonicidade que vamos falar agora, é bem menor. Então, quase não conta, tá? Mas agora, por exemplo, o manitol, você faz um manitol no paciente, ele comporta-se como um soluto, tá? E tem capacidade tônica, né? Então, ele vai aumentar essa osmolaridade. Se você tem uma quantidade de solvente, uma quantidade X de soluto, e você acrescenta mais soluto, a osmolaridade é aumentada nessa diluição. Então, osmolaridade, quantidade de soluto em solvente, né? Então, esses são os mais importantes. Entenderam esse conceito? Eu preciso que você falem, se entenderam. Falem na sua cabeça. Tá? Entendeu esse conceito? Importante, tá? Osmolaridade, não importa, estamos falando de plasma agora, né? Sanguínea. Osmolaridade está composta pela quantidade de soluto
em uma quantidade de solvente, tá? Se você aumenta o soluto, aumenta a osmolaridade, tá? Ou se você diminui o solvente, também aumenta a osmolaridade. E vice-versa. Se você diminui a quantidade de solutos, vai diminuir a osmolaridade. Ou se você aumenta a quantidade de solvente, vai diminuir a osmolaridade, tá? Então, o plasma, por exemplo, ele torna-se mais osmolar, aumenta a osmolaridade quando tem maior concentração. Ele vai ter mais osmolaridade. Quando tem maior concentração de solutos sobre o solvente, tá? Essa é a minha letra, é difícil escrever com essa caneta, tá? Então, vai ser mais osmolar, né? E vai ser menos osmolar quando há menos concentração de soluto para o solvente. Pronto, essa foi a mais difícil de explicar, outras são fáceis. Entendendo esse conceito, você entende as outras. Tonicidade, pessoal, é a capacidade que tem esses solutos de movimentar a água através de uma membrana, tá? Eu coloquei aquaporina porque estamos falando do corpo humano e as aquaporinas são as que deixam passagem de água, tá? Em nossas células. A tonicidade é a capacidade de movimentar-se a água, tá? De um lado para outro, por osmose, por osmose. Então, se há um aumento osmolar de um lado e diminuição do outro, vamos ter uma passagem de água de um lado para outro, tá? E você vai entender de que lado é. Se está mais osmolar desse lado aqui e menos aqui, para onde que vai a água? Para onde, né? Para o lado mais osmolar ou para o lado menos osmolar? Vamos entender isso no seguinte conceito. Então, tonicidade é a capacidade de passagem de água através das membranas celulares, tá? Ela vai passar daqui ou para cá, ou da cá para aqui, dependendo da osmolaridade, né? O conceito que eu te expliquei para cima. E aí vem o outro conceito, que é o que fecha o quadro osmose. É o transporte de água de uma solução menos concentrada, tá? Ou seja, hipotônica, para uma mais concentrada, ou seja, hipertônica. Uma solução mais osmolar, com aumento da osmolaridade. Então, a água, pessoal, é interessante que você entenda esse conceito. A água, ela se transporta sempre de uma concentração menos osmolar para uma mais osmolar. Ou seja, de uma concentração onde tenha menos sódio para uma concentração onde tenha mais sódio. Ou de uma concentração onde tenha menos solutos para uma concentração onde tenha mais solutos, tá? Esse é o transporte da água. Por isso eu falei no início que a água segue o sódio como a sombra segue o homem. Agora, a seguinte, atenção a esse slide. O mesmo slide, só que eu vou te explicar, né? Porque na tua cabecinha, por aí, você precisa um conceito para entender isso. Vou trocar as cores agora. Veja aqui, ó. O sódio, né? Está em vermelho, né? Imagine que essa membrana que eu fiz aqui, pessoal, imagine que essa membrana é uma aquaporina, ou é uma membrana que só deixa passar água, tá? Não passa mais nada, só passa água. E nessa membrana que eu passei e dividi esse copo aqui, só consegue passar água. Não passa sódio, não passa potássio, não passa mais nada, só água, tá? Então, a água aqui é livre de um lado para outro. Ela passa daqui para lá, tá bom? Quando eu tenho uma solução, ali vai só água, tá? Plasmática, eu tenho vários componentes, mas vamos falar do sódio, que é o que estamos falando aqui. Quando eu tenho uma solução, quando eu acrescento sódio desse lado, né? Desse lado aqui, e desse lado eu mantenho sem sódio, né? Hipotônica. Como eu falei que a água segue ao sódio igual a sombra segue o homem, né? Devido à tonicidade, que é esse conceito que está aqui em cima, aqui ó, aqui em cima, que é a capacidade de movimentar a água através de ósmose, que o conceito está embaixo, né? Devido à osmolaridade. E a ósmose é a capacidade da água transportar-se de um lugar menos osmolar, ou seja, hipotônico, para um lugar mais hipertônico. Então, o que vai acontecer nisso aqui? Se eu tenho mais sódio desse lado e menos sódio desse outro lado, né? A água vai passar para aqui, pessoal. É isso, né? Vai ter
uma movimentação, né? Através dessa membrana que só passa a água, uma movimentação da água de cá para cá, né? Vamos supor que agora eu tenho sódio aqui, né? Sódio aqui, sódio aqui, sódio aqui. Porém, desse outro lado aqui, eu tenho um sódio, né? Da onde que há mais concentração de solutos em relação ao solvente? Desse outro lado aqui, né? Tenho mais concentração. Então, esse lado aqui é mais osmolar, né? Então, a tendência é que a água passe para esse lado aqui, tá? Para esse lado aqui, né? Para o lugar mais osmolar. Agora, nessa situação, imagine, tá? A água passou para lá, né? Então, esse nível de água aqui caiu, né? Agora, imagine que esse sódio ficou aqui, né? Aqui embaixo, porque caiu o nível de água, tá? Caiu o nível de água porque passou, né? Esse nível de água agora, aqui é menor, né? Aqui é bem menor que esse outro, do outro lado aqui, tá? É bem menor. Vamos supor que aqui é dentro da célula intracelular, né? Então, é bem menor. Veja, caiu. Tudo isso sumiu, né? E caiu. Agora está aqui, com só um sódio. Pode ser que nesse momento aqui equiparou-se a osmolaridade de cada lado. Ah, mas tem mais sódio desse outro lado e menos desse lado. Não importa, tá? Porque a osmolaridade a gente viu que é a relação do soluto com o solvente. Se eu tenho menos água e tenho menos sódio, pode ser que tenha a mesma osmolaridade em um lugar com mais água e mais sódio, tá? Tendo esses conceitos aqui na cabeça, de osmolaridade, tonicidade e osmose, tá? Tendo esse conceito, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar isso aqui, ó. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui, né, é nosso plasma e tem essa concentração de sódio aqui, né, que é pouca, né? Vamos supor que é uma mãozinha pequena, né? Uma mão pequena, né? Em todo esse plasma que era normal. O que vai acontecer? Uma diminuição do soluto, né? Vai ter menos soluto, né? Que é o sódio, né? Em relação ao solvente. Mas veja que eu não mudei a água. Era a mesma quantidade de água, tá? A mesma quantidade. Então, eu estou perante uma hiponatremia, né? E nesse caso, a água não mudou. Então, sempre, pessoal, os distúrbios de sódio vai ter relação com a água. Sempre, 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 sempre. Não existe distúrbio de sódio que o problema não seja água, tá? Então, eu posso resolver isso de dois fatores. Ou aumento a quantidade de sal, né? De sódio, ou diminuo a quantidade de água, né? Ou diminuo a quantidade de água para normalizar. Isso vai depender da sintomatologia ou do tema. Eu não estou entrando aqui em doenças de hiponatremia. Não vou explicar isso hoje, porque isso seria outra aula. Vou explicar os conceitos, né? Agora, esse outro aqui manteve a mesma quantidade, mas veja que aumentou a quantidade de solvente, né? Aumentou a água. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, faz uma atividade física, uma atividade física exagerada, ou está com uma diarreia osmótica, e quando a gente tem diarreia, perde água, tá? Porém, também perde eletrólitos, né? Tanto a pele como o intestino não tem a capacidade de ajuste osmolar, né? Ele não pode reter sódio ou reter potássio se você está perdendo. Eles perdem osmoticamente, tá? Então, o que acontece? Como você está perdendo sódio e ele puxa a água e você tem uma diarreia osmótica, né? A pessoa muitas vezes só fala, é diarreia, vou beber água. E acrescenta água com poucos solutos, né? Em vez de utilizar um soro de hidratação oral ou uma solução ali balanceada e tal, acrescenta água com poucos solutos. Então, ele perdeu sódio, né? Perdeu água, mas acrescentou água. E muitas vezes, pessoal, nesses casos ali de desidratação ou perda volêmica, se ativam alguns mecanismos. Por exemplo, o do hormônio antidiurético, né? Porque dali da volemia e tal, hormônio antidiurético, e vai reter mais água. Vai falar, ó, o rim tem que reter água, né? Então o rim vai reter água. E você bebeu água, já aumenta a quantidade de água. Se ativam outros receptores, como o paciente teve diarreia, desidratou, também ativa esses receptores
para reter água, né? Então, você está retendo água, você só está bebendo água, você perdeu sódio, mas você não incorporou sódio. Aí tenho uma outra hiponatremia. E outro caso aqui, onde eu tenha, por exemplo, uma diminuição, uma perda tanto da volemia como do sódio, né? Representei bem pequeno ali, né? Eu posso ter uma normalidade, né? Sem alteração, porque eu perdi tanto volemia como perdi sódio, mas manteve a osmolaridade, tá? E manteve a tonicidade, né? Você vai precisar repor volemia nesse paciente sem alterar o sódio, né? Soro fisiológico, rim lactato, o que for, né? Agora, se você só repõe água aqui, né? Vai aumentar o solvente, mantendo o soluto em pequena quantidade, você faz uma hiponatremia, tá? Esse é um conceito. Agora outro, por exemplo, hipernatremia. Você tem a mesma quantidade e aumentou a quantidade de soluto aqui, né? Você comeu uma dieta salgadaça ali, sal pura. Se é normal, pessoal, a pessoa é normal, não tem nenhuma alteração e ela consegue se manifestar e tem sede, que é o mecanismo protetor, ela vai beber água e normalizar isso, né? Vai aumentar aqui, se aumentou o soluto, vai aumentar a quantidade de solvente e normalizar, se ela tem sede. Porém, a hipernatremia normalmente acontece iatrogenicamente. Paciente que não consegue beber água, está entubado, está sedado, ou criança, ou idosos, frágeis e tal, né? Então, ele não bebe água, aumenta o soluto, ou perde água por urina e tal, não bebe água mesmo, tá? Tem restrição de acesso à água livre, então faz uma hipernatremia, né? Vamos supor que esse é normal, tá? O sódio é normal, né? Diminui a quantidade de volemia também, né? Aí você pode ter uma hipernatremia, né? Então são vários conceitos, pessoal, que você tem que entender. Era mais ou menos isso que eu queria falar, né? Osmolaridade, né? O número de partículas de solutos, no caso o sódio, contidas ou dissolvidas, né? Num determinado volume de solvente, que seria a água, né? Tonicidade é a capacidade da água se movimentar através de uma membrana, que essa seria a aquaporina, tá? De um lado para o outro. Por que se movimenta a tonicidade? Porque depende de ósmose, tá? Através de ósmose, que o transporte de água de uma solução menos tônica, tá? Hipotônica, para uma solução mais hipertônica, tá? De uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada, né? Então, a passagem de água sempre vai ir de um lugar de menos sódio para um lugar de mais sódio. Então, imagine o que acontece na tua célula neuronal. Hiponatremia aguda, né? O paciente vômito, diarreia, uma coisa assim, ativou o sistema ADH, diminuição do ritmo diurético para reter volume e bebeu água, e não repôs eletrólitos, tá? O que vai acontecer? Hiponatremia, né? Porque aumentou o solvente, o soluto perdeu na transpiração, perdeu na diarreia, perdeu X, né? E ocorreu uma hiponatremia. Aí começaram os sintomas, né? O que você tem que fazer nesse caso? Reposição de volemia, o paciente está hipovolêmico, porém com o soluto que está faltando, né? E o que acontece se essa hiponatremia é crônica, vamos supor? Porque o paciente é renal, né? Tem uma hiponatremia ou perda de sal, né? Que é outra causa de hiponatremia, né? Uma doença perdedora de sal, ou um déficit da secreção do hormônio antidiurético, né? O X causa, ou tomar um medicamento também que possa produzir hiponatremia, o paciente vai aumentando. O que vai acontecer nesse neurônio? Na hiponatremia aguda, pessoal, há um desbalanço dessa tonicidade. O problema maior não é a osmolaridade, quando você trabalha distúrbios de sódio, e sim a tonicidade. Por quê? Porque a osmolaridade ela vai se ajustando, né? O sódio, ureia, glicemia, etc., vai se ajustando, tá? Porém, a tonicidade, que é a capacidade de passagem de água, né? Quando há uma mudança dessa osmolaridade, é o que leva, por exemplo, à entrada de água para o intracelular dos neurônios e produz um edema neuronal cerebral com lesões, né? Hipoxemia e tal. Agora, vamos supor que você é crônico, né? O que vai acontecer nesses neurônios?
vai acontecer aquele balanço de tonicidade, né? O neurônio perineuronal vai ter um aumento de osmolitos, né? Outros osmolitos, e eletrólitos que vão tentar balancear essa tonicidade para que não passe tanta água. Então a osmolaridade vai estar alterada, né? Vai ser mais osmolar dentro da célula que no plasma, né? Porém vai estar balanceado através de outros osmolitos. Então se você faz uma reposição muito aguda, tentando normalizar essa hiponatremia, que já estava balanceado, você pode chegar a destruir irreversivelmente, né, neurônios, causando aquela tão temida mielonice espontânea, né, que acontece, tá? Não é uma coisa tão frequente, mas acontece. E normalmente acontece, por quê? Porque são feitos alguns cálculos, é feita uma reposição sem controle, sem ajuste, e começou uma hiponatremia crônica. Calculei por A-droguê, por salsa, o XY, o sódio, e deixa uma reposição e só pede um sódio no outro dia, né? Aí no outro dia tá meio normal, tava 120, no outro dia tá 138. Se era crônico, baita lesão provavelmente esse paciente vai ter. Então o que é meu conselho quando você faça uma reposição de sódio? Ajuste, se é grave, se há sintomatologia grave, de hora em hora um sódio para ir ajustando a reposição e ajustando de acordo com o que você quiser. Hiponatremias graves, pessoal, graves, né, abaixo de 120, quando é aguda, ou mais abaixo, perto de 110, mesmo crônica, pessoal, esse paciente está em iminência de PCR, ainda se há sintomatologia. Pacientes com hiponatremia crônica, pessoal, porém que não há uma sintomatologia, né? Você achou isso porque o paciente, sei lá, estava com uma insuficiência respiratória, uma pneumonia, você fez uns exames e achou uma hiponatremia de 110, crônica, mas sem sintomatologia, não se preocupa, tá? Vai com uma correção lenta mesmo, lentinha, 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 e vai corrigindo ali uns 4, no máximo 6 mEq por dia e tal, restringe a água, faz furosemida C hipervolêmica, faz reposição de sódio 3% e tal. Mas agora, se é uma hiponatremia crônica de 110, porém o paciente apresenta sintomatologia grave, por exemplo, convulsão, né? Teve um caso recente na nossa comunidade. Leva esse sódio mais perto de 120, para tirar esse paciente da sintomatologia. Pessoal, isso muitas vezes nem está nos livros, porque é difícil recomendar coisas assim pelo medo de uma mielonice pontina, né? Ou você faz o sódio até o sintoma sumir, né? O paciente morre, né? Mas pessoal, um jogo entre risco e benefício. O paciente vai morrer pela hiponatremia, ou você leva e tenta tirar ele da sintomatologia ali, né? Então, uma jogada. Eu falo isso nas aulas e tal, né? E você não vai achar nos livros. Nos livros você vai achar o que tem que ser, né? Separa aguda de crônica. Aguda, correção rápida até lá, tirar sintoma. Crônica, correção lenta. Mas se é crônica, pessoal, é perto de 110, e o paciente tem alterações graves, por exemplo, convulsão ou um rebaixamento grave do nível de consciência, pessoal, tira esse paciente da morte, estabiliza, leva perto de 120, veja como se comporta e depois deixa uma reposição lenta e tal, né? Mas precisa tirar o paciente da morte, tá? Isso aqui é física e química, né? Beleza, pessoal, não vou falar mais da hiponatremia. Existe, por exemplo, hiponatremia falsa, onde, por exemplo, pela glicemia, né, que é o outro componente da osmose. E vou te diferenciar uma coisa. Quando você faz o cálculo da osmose, né, a osmolaridade calculada, né, a osmolaridade medida, né, sempre há uma breve diferença, tá? De mais ou menos ali um 15% de uma para outra, tá? A osmolaridade calculada é a osmolaridade onde você soma o sódio, a glicemia e a ureia, a osmolaridade deles, tá? Desses componentes, que são os que mais aumentam a osmolaridade, pessoal, sem contar coisas externas, por exemplo, o manitol,
né? Ou etilenglicol, alguma coisa, né? Etilenglicol aumenta a osmolaridade, né? E aí você vai ver uma diferença da osmolaridade calculada para a osmolaridade medida, né? Que você pode suspeitar uma intoxicação por líquido de freio, né? Etilenglicol, líquido de freio. Você faz o cálculo contando glicose, ureia e sódio, e tem que dar uma diferença de um 15%. Mas aí você vê a osmolaridade calculada lá em cima, altíssima. Opa, tem alguma outra coisa ali dentro, outro soluto que você não está contabilizando. Será intoxicação por etilenglicol? Você tem que pensar nisso, o paciente a alteração de nível de consciência. O álcool de posto também. Tem muitas pessoas que são como é viciadas em álcool e bebem álcool de posto, a pessoa pode ter essa alteração. Mas voltando lá, a glicemia, a glicose, a ureia e o sódio são maiores componentes da osmolaridade. Porém, desses, tem um que não interfere na tonicidade, ou seja, não puxa a água de um lado para outro. Sabe qual que é? A ureia. E por que a ureia? Porque ela passa junto com a água, né? Então ela vai estar igual de concentrada dos dois lados da membrana. Desses componentes que glicose, sódio e ureia, que você utiliza para calcular a osmolaridade, tá? O sódio, e a glicose não passa a membrana, tá? Por quê? Porque tem cotransportador, tem transportador, né? A glicose é através dos transportadores GLU, estimulado por insulina, e o sódio, transportadores de sódio potássio e outros transportadores de sódio, né? Tem transportador, né? Então ele não atravessa assim simples com a água, tá? Agora, através da aquaporina e isso, a água, né? Ela se vai de um lado para outro, livre, dependendo da osmolaridade. E a ureia, pessoal, ela vai junto com a água, né? Então vai estar igual. Então a ureia, ela vai estar igual dos dois lados. Então ela não tem efeito tônico, né? De osmose, né? Ela só tem efeito osmolar, mas não é ativa tonicamente, né? Ela não vai puxar a água de um lado para outro, né? Igual que o sódio e a glicose. Ela aumenta a osmolaridade da ureia, mas não puxa água. E assim tem alguns outros solutos também, né? Que fazem esse mesmo comportamento da ureia, tá? Entenderam esse conceito? Que entenderam esse conceito? Estão vendo aqui vocês comentando, né? Aqui, ó. Tá? Professor, muito obrigado assistindo. Entenderam? Quem ficou aqui entendeu? Ou se você está assistindo essa live depois, né? Entendeu? Comenta aqui, ó. Comenta, entendi, muito obrigado, valeu, esse conceito serve. Vai lá, repassa, pega um livro, repassa e estuda esses conceitos, né? Livros tem muitos para você entender isso, né? Mas o livro, por exemplo, de fisiologia, eu tenho, né? Em Guyton e tal, você vai entender esses conceitos primeiro, antes e depois de entender a fisiopatologia. Porque quando você vai ler um livro, por exemplo, esse aqui de terapia intensiva, muitos conceitos desses já estão por sabidos, só são explicados mais por cima, né? Por quê? Porque há outras coisas a explicar. Aliás, mas esse livro aqui, pessoal, é o melhor de terapia intensiva, né? Que é da Sociedade Argentina de Terapia Intensiva. E ele sim explica esses conceitos, né? Então, é importante que você entenda esse conceito para ajustar ou entender por que há distúrbios de sódio e entender por que o distúrbio de sódio tem a ver com água. E outro livro que eu sempre recomendo para leitura de distúrbios de eletrólitos, né? É esse aqui, ó. Esse aqui. Distúrbio de equilíbrio eletrolítico ácido-base, né? Da Sociedade Brasileira de Nefrologia, tá bom? Eu acho que até já tem uma versão nova, mas esse é muito bom, é muito bom de leitura. Eu adoro esse tema, pessoal, e eu adoro meio interno. E o que eu gosto de trazer um pouco mais dos livros na prática, né? Porque você vai ver muitas aulas disso, que é um palavrar de ideias do livro para um slide e tal. Não, eu estou te falando o que acontece na prática e as medidas que são tomadas muitas vezes sem medo, para que o paciente não morra e o paciente seja estabilizado, tá bom?
Pessoal, vou acabar por aqui. Salgadão na prática clínica. O salgadão é soro hipertônico. O soro fisiológico, o 0,9%, ele já é mais hipertônico do que o nosso plasma. Se eu não me equivoco, tá ao vivo, tá? Ele deve ter uns 153 mEq, o soro fisiológico, né? Mas depois, quando você aumenta a concentração, soro 2%, 3%, 6%, 20%, ele é muito mais hipertônico, tá? Aí vai depender da nossa volemia para diluir esse soluto que você está usando para manter a osmolaridade e não produzir desbalanço de tonicidade ou produzir dependendo do que você quer. Por exemplo, um soro hipertônico 20%, 20 ml, que é utilizado na hipertensão intracraniana no edema cerebral, né, por uma lesão aguda, vem o neuro faz 20 ml de soro 20%. Nossa, que tal? Vai produzir lesão? Não, porque ele sabe que esse soro vai aumentar a osmolaridade plasmática, vai aumentar a tonicidade, né, e por osmose vai puxar, leiguis, estou falando leiguis, essa água, né, como aumentou a osmolaridade ali no plasma, em relação ao intracelular no neurônio, né, vai ser puxado essa água intraneuronal e tentar diminuir esse edema. E também, pessoal, o soro hipertônico vai puxar água do extravascular, né? Então, puxa não só intracelular, sino extravascular também esse edema que está dentro do nosso cérebro em algumas lesões, então possa diminuir a RIC, né? A hipertensão intracraniana. Esse é o famoso salgadão. Parece safadão. Soro fisiológico salgadão, né? O soro fisiológico safadão. Tá bom? Pessoal, é isso. Eu vou deixar salva essa live. Se você tem uma dúvida, comenta aqui. Tenta entender esses conceitos do início. Você entendendo isso e pensando, não vai entender de um dia para outro. Pensa, 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 tá? E depois passa para entender os distúrbios do sódio, tá bom? É isso. Um abraço. Tchau, tchau. Tamo juntos.